Olá, aqui é o professor Vítor Araújo e agora vamos falar sobre indeterminações e limites fundamentais. Limites envolvendo 0 sobre 0. Se eu for calcular o limite de um quociente, f de x sobre g de x, e quando x tende para a, né, e se o f em a for 0 e g de a for 0, com f e g funções contínuas, obtemos uma expressão do tipo 0 sobre 0. Okay? Chama-se indeterminação. Isto não significa que o limite não existe. Okay? Geralmente esta indeterminação é eliminada por simplificação da expressão, permitindo o cálculo do limite por substituição direta, muitas vezes. Okay? Então, por exemplo, se f de x e g de x forem polinómios, nós podemos simplificar por divisão dos polinómios ou usando os conhecidos produtos notáveis, por exemplo, estes aqui, né? Diferença de quadrados, diferença de cubos, né? Soma de cubos. Okay? Dá para expandir em produtos mais simples e podemos fazer cancelamentos em muitas circunstâncias. Okay? Vamos ver vários exemplos disso. Então, exemplo, limite quando x tende para 2 de x quadrado menos 2x sobre x quadrado menos 4. Então, o numerador pode ser escrito como x menos 2 e o denominador pode ser escrito como x menos 2x mais 2. Aí eu cancelo estes dois, porque para x diferente de 2, este negócio aqui é diferente de 0, estes dois, né? Então, cancelo os dois, fico com x sobre x mais 2. Quando o x vai para 2, isto agora é uma função contínua, né? Posso substituir e dar um meio. Tá? Outro exemplo. X quadrado mais 4x menos 12 sobre x quadrado menos 2x, o limite disto quando x vai para 2. Bom, o numerador, nós podemos calcular as raízes dele, calcular as raízes deste polinómio de segundo grau. Posso calcular as raízes, e as raízes são menos 6 e 2, e portanto este polinómio se escreve como x menos 2 vezes x mais 6. Ok? Isto é uma propriedade, né, um trabalho com polinómios que vocês já aprenderam no segundo grau. E o x quadrado menos 2x, eu posso pôr o x em evidência, fica com x menos 2. Novamente, quando x vai para 2, né, o x é diferente de 2, então eu posso cancelar x menos 2 aqui, porque x menos 2 é diferente de 0, e a partir daí fico com x mais 6 sobre x, que é uma função contínua, quando perto do x2, né, então substituo diretamente. E fico com 4. Okay? Este é um exemplo de cancelamentos. Existem casos em que os limites são mais sofisticados, é que não dá para cancelar deste jeito. Por exemplo, estes são certos limites especiais, limites padrão, limites fundamentais, conhecidos como limites fundamentais. O limite seno de x sobre x é 1, quando o x vai para 0. Este é um limite muito importante. Define o número de Euler, o número E. O E é igual ao limite quando x vai para infinito de 1 sobre 1 mais x sobre x. Okay? Então, dizer que x vai para infinito é a mesma coisa que dizer que o x assume valores cada vez maiores. Vocês fazem o limite quando o x cresce. Okay? Nós vamos já falar um pouquinho mais sobre isso. Outro limite fundamental, que é relacionado com o limite do E, é que quando eu olho para a elevado a x menos 1 e divido por x, reparem que isto aqui vai ser 0 sobre 0, se eu substituir, né? Isto aqui vai ser 0 sobre 0, se eu substituir. Mas este limite, quando x vai para 0, a elevado a x menos 1 sobre x, dá sempre o logaritmo natural de a, para qualquer a positivo e diferente de 1. Certo? Aqui, se vocês se substituírem, dá infinito elevado a infinito. Aqui, se vocês substituírem diretamente, dá 0 sobre 0 de novo. Okay? Então, estes são exemplos de limites fundamentais. Os casos 1 e 3 são da forma infinito sobre infinito, o caso 2 é da forma 1 elevado a infinito. Okay? Porque quando o x vai para infinito, 1 sobre x vai para 0. Então, isto aqui fica 1 aqui dentro, quando o x cresce, né? Quando o x é muito grande, isto fica muito próximo de 1. E o x aqui em expoente, né? E ele fica muito grande. Então, o limite vai ser da forma 1 elevado a infinito. Todos são indeterminações que, para serem determinadas, exigem argumentos muito cuidadosos. Okay? As provas, o argumento, né? No caso 2, por exemplo, exige séries de potências, o caso 3 pode ser obtido a partir do caso 2, etc. Tá? Eu não vou exigir que
vocês estudem estas demonstrações. Vamos ver já uns exemplos de aplicação destes limites fundamentais. Okay? São ideias muito simples aqui, reparem. Limite quando estiver para zero de seno de 5x sobre x. O que é que nós podemos fazer aqui? Eu posso forçar o aparecimento explícito do limite fundamental. Eu multiplico por 5 e divido por 5. Ok? E o 5 é uma constante, eu já posso colocar para fora do limite, entre aspas, né? Mas é assim que nós costumamos falar. Então eu fico com seno de 5x sobre 5x, quando o x vai para zero. Ora, isto é a mesma coisa se eu substituir o 5x por u, né? U igual a 5x, então o 5x, que é o u, vai para zero. Né? Então isto é a mesma coisa que o limite quando o u vai para zero de seno de u sobre u. Ora, isto é o limite fundamental. Isto aqui nós sabemos que dá 1. Então eu fico com 5 vezes 1. Okay? Então eu comecei aqui, seno de 5x sobre x. Eu comecei com seno de 5x sobre x. E multipliquei por 5 e dividi por 5 para fazer aparecer seno de 5x sobre x, sobre 5x. E depois entendo o 5x que está aqui como uma função que vai para zero. E eu tenho seno de essa função sobre essa mesma função que vai para zero. Ora, isso é um limite fundamental, né, que é 1, pelo enunciado anterior. Então, 5 vezes 1 dá 5. Aqui, mais um exemplo, 1 menos cosseno de x sobre x quadrado. Quando x vai para zero, reparem, ficaria 0 no denominador, se eu substituísse, e em cima 1 menos cosseno de x ficaria cosseno de 0, que é 1, fica 1 menos 1, 0, fica 0 sobre 0. Ok, então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso, neste caso, multiplicar em cima o numerador e o denominador, multiplicar os dois termos da fração por 1 mais cosseno de x. Então, em baixo fica com x quadrado vezes 1 mais cosseno de x e no numerador fico com 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x. Caso notável, é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Mas 1 menos cosseno ao quadrado de x, pela forma fundamental da trigonometria, é seno ao quadrado de x. Então eu vou pegar o seno ao quadrado junto com o x quadrado, fico com seno de x sobre x quadrado, seno de x sobre x tudo ao quadrado, e o 1 mais cosseno de x deixo aqui de fora. Agora, quando eu fizer x tender para zero, eu já sei que este é um limite fundamental, que dá 1, né? Aqui dentro, e elevado ao quadrado fica 1 vezes 1, e este cara aqui, eu já sei qual é o limite, ele é uma função contínua. 1 mais cosseno de x, quando x vai para 0, vai para 1 mais cosseno de 0, que é 1 mais 1, fica 2, então fica com 1 meio. Isto aqui é 1. Certo? O limite, agora, outra indeterminação 0 sobre 0, o limite quando x vai para 0 é tangente de x sobre x. Ora, a tangente de x é seno sobre cosseno, então eu fico com seno de x sobre x, vezes 1 sobre cosseno de x. Este aqui é um limite fundamental, vai dar 1 quando o x vai para 0, e este aqui vai dar 1 sobre cosseno de 0, que é 1. Isto aqui é uma função contínua. Então, o produto dos limites é simplesmente 1. Novamente, o limite quando x tende para 0 de x sobre seno de x. Ora, isto é o inverso, é 1 sobre seno de x sobre x, e este limite, né, é 1. Então, isto é 1 sobre o limite seno de x sobre x, isto aqui não é 0, é 1, então isto é 1 sobre 1. Outro exemplo, muito parecido com o primeiro, mesmo tipo de ideia, limite quando x tende para 0 de seno de 3x sobre seno de 4x. De novo é 0 sobre 0, se eu substituir direto, é uma indeterminação. E agora o que é que eu faço? Eu simplesmente vou multiplicar e dividir pelo 3x e pelo 4x. Então vou multiplicar e dividir por 3x, multiplicar e dividir por 4x. Fico com esta expressão, não é? E, portanto, o 3x e o 4x, para x diferente de 0, ao calcular o limite, né? O x não é nunca 0, quando eu calculo o limite, só no finalzinho é que ele é. Então, estes dois valores aqui, estes 3x e o 4x, eles cancelam o x para o x diferente de 0, então fica 3 quartos. Né? Então, esta expressão é igual a isto aqui, para x diferente de 0, sendo 3x sobre 3x, 4x sobre seno de 4x, e depois aqui ficaria 3x sobre 4x, mas o x cancela porque x é diferente de 0. Eu fico com esta expressão, 3 quartos é uma constante, posso
colocá-lo para fora do limite, e cada um destes limites nós já sabemos que dá 1 pelos limites fundamentais, né? É um seno de U sobre U, isto é um seno de V sobre V, né? Portanto dá 3 quartos. Em seguida vamos falar sobre limites infinitos e no infinito e assíntotas horizontais e verticais.